Vamos dar início a mais um gênero textual, entrevista. O que é o gênero entrevista? Entrevista é uma conversa, um diálogo entre duas pessoas denominadas entrevistador, quem entrevista, e entrevistado, quem responde às perguntas. O objetivo principal é extrair informações e declarações para esclarecer um determinado assunto. A entrevista é um dos gêneros textuais muito utilizado para a construção de matérias de jornais, revistas, rádios, TV e outros textos que passam algum conhecimento para a população. Outras variações são entrevistas de emprego, psicológica e social. Por meio do conhecimento adquiridos em uma entrevista, é possível criar conteúdos informativos e educativos. Assim, ela tem grande importância como parte de construção do conhecimento social. Características da entrevista: textos informativos ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, linguagem dialógica e oral, marca do discurso direto e da subjetividade, mescla da linguagem formal e informal. Existem duas características principais em uma entrevista. Primeira, a oralidade. São textos produzidos pelo diálogo entre duas pessoas. O entrevistador, ele é o responsável por fazer as perguntas, e o entrevistado é aquele quem responde essas perguntas. E tem o discurso direto. O discurso direto é a reprodução fidedigna da fala do entrevistado. As falas são transcritas de forma a apresentar as emoções e expressão de quem responde. Alguns sinais de pontuações, como exclamação, aspas, reticências, podem ser inseridas para marcar a oralidade e a ação dos participantes. Uma entrevista, para ser realizada, deve ter um objetivo: criação de matéria sobre determinado assunto. A entrevista jornalística, a entrevista de emprego, a entrevista psicológica, a entrevista social, dentre outros. Seja qual for a sua função, será necessário primeiro um planejamento para que ele ocorra de forma organizada e o entrevistador não perca o foco. Assim, a entrevista é dividida em algumas partes. Estrutura da entrevista. Veremos agora qual é ou quais são a estrutura que compõe uma entrevista. Primeiro, nós temos que definir o tema. O tema é o primeiro passo para a entrevista acontecer. Somente a partir daí é possível escolher o entrevistado ou a fonte que tem mais conhecimento sobre aquele assunto e que contribuirá para enriquecer o texto. Depois nós temos o roteiro. Roteiro, como o próprio nome diz, é um material que vai guiar o entrevistador no momento da entrevista. Para elaborá-lo, é imprescindível pesquisar sobre o tema e sobre a fonte. A partir daí, podem ser listadas algumas perguntas que norteará o trabalho, apesar de que podem surgir outras questões interessantes, além do que estará no papel. Importante: quando você for criar o seu roteiro, evite
perguntas cuja resposta possa ser apenas sim ou não. Mantenha-se objetivo para que a entrevista não vá para o rumo contrário ao desejado. Terceiro, estude o assunto da entrevista antes de realizá-la. É importante dominar o tema a ser discutido. E quarta, elabore perguntas pertinentes e que desperte o interesse do público leitor. A outra parte que deve conter na entrevista é o título. Realizada a entrevista, ela é transcrita, se for para jornal, revista ou internet. Muitas vezes, ela é iniciada com um título, que deve resumir o assunto abordado de maneira interessante, que prenda a atenção do leitor. Por último, tem a revisão. É fundamental que todo o texto seja revisado para identificar possíveis erros de escrita. É comum que seja utilizada uma câmera ou gravador para que seja possível transcrever de maneira literal tudo o que foi dito. Abraços, professora Edilce Pacheco. Logo, logo veremos mais um pouquinho sobre a entrevista.